A humanidade está repleta de perguntas sem respostas, principalmente no que diz respeito à sua história e os mistérios que a envolvem. Desde a identidade de assassinos à localização de artefatos religiosos, existem muitas questões mal resolvidas. É a falta de respostas que torna esses enigmas intrigantes e chamam a atenção dos curiosos. Esse é o canal Mistérios Misteriosos. Eu sou o Vilão e hoje trago para vocês 10 mistérios da humanidade sem explicação. Cesário era filho de Júlio César. Historicamente, em 47 a.C., a rainha Cleópatra teria dado à luz um filho chamado Cesário, o qual ela afirmava que era filho seu com o imperador Júlio César. Cesário logo recebeu títulos importantes e foi nomeado por sua mãe como co-governante do Egito em 44 a.C. Porém, não há confirmações de que a criança realmente era um filho legítimo de César, já que ele nunca o reconheceu como seu filho. Gaius Oppius, um amigo de César, escreveu até mesmo um panfleto em que negava a paternidade de César em relação a Cesário. Mas sem os restos mortais de Júlio César ou de Cesário, é quase certo que os estudiosos não consigam determinar com certeza se realmente eram pai e filho. O pergaminho de cobre. Tesouros perdidos sempre chamam a atenção e despertam a curiosidade. E outro conto que envolve um grande tesouro, mas que provavelmente continuará sem solução, é o do pergaminho de cobre. Em 1952, esse pergaminho foi encontrado por arqueólogos em uma caverna do Mar Morto, em Quirã. O pergaminho faz o registro de uma grande quantidade de ouro e prata escondidos, mas alguns estudiosos duvidam de sua existência. O pergaminho aparenta ter mais de 1900 anos, época em que o Império Romano controlava Quirã. Na época em que o pergaminho foi escrito, inúmeras revoltas estavam acontecendo, e a hipótese mais aceita é que o tesouro tenha sido escondido para que não caísse em mãos romanas. Mas se o tesouro é real, se já foi encontrado ou pode estar escondido, e se realmente existiu, é um mistério até hoje sem explicação. Onde está o Santo Graal? Caso você não saiba, o Santo Graal é a taça em que Jesus bebeu o vinho em sua última ceia ao lado de seus 12 apóstolos, antes da sua crucificação. Esse artefato muito famoso e cobiçado nunca foi encontrado e pode ser que nunca seja. Durante a Idade Média, a taça foi de muito interesse, pois foi escrito que o próprio rei Arthur buscava pelo Santo Graal como uma missão assumida por ele e seus cavaleiros. Academicamente falando, não houveram expedições sérias com o objetivo de encontrá-lo, mas ainda é um objeto muito popular nas obras de ficção e cultura pop. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Alguns escritores antigos descreveram lindos jardins construídos na antiga cidade de Babilônia, onde atualmente está o Iraque. Nunca foi deixado claro quando esses jardins haviam sido construídos, mas os relatos eram que deixavam as pessoas tão impressionadas que os chamavam de uma maravilha do mundo. Cerca de 250 a.C., Filo de Bizâncio descreveu os jardins suspensos como tendo plantas cultivadas a uma altura acima do nível do solo, e as raízes das árvores estavam embutidas em um terraço superior e não na terra. Até agora, os arqueólogos que escavaram a Babilônia ainda não conseguiram encontrar os restos de um jardim que seja similar ao das descrições. Então a pergunta permanece: os jardins suspensos realmente existiram? Onde está a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é reconhecida por carregar as tábuas que registravam os 10 mandamentos passados diretamente por Deus a Moisés.
Em 587 a.C., um exército da Babilônia comandado pelo rei Nabucodonosor II conquistou Jerusalém e saqueou a cidade, destruindo templos e edifícios do povo judeu, que eram usados para a adoração do seu Deus. Após isso, o destino da arca não é claro. Algumas fontes indicam que foi levada de volta para a Babilônia, outras que ela foi escondida antes que a cidade fosse atacada. Mas também há a possibilidade de que ela tenha sido destruída durante tal ataque. De todo modo, seu paradeiro ainda é um mistério.